Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2022, segunda fase, sobre cinética química e equilíbrio químico, mais especificamente o princípio de Le Chatelier. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte: para possibilitar a exploração de Marte, é necessário viabilizar a viagem de retorno à Terra. Uma das formas de tornar os voos de retorno possíveis é produzir combustível a partir da água encontrada em Marte. Para tanto, o hidrogênio seria gerado por eletrólise da água e, posteriormente, utilizado na reação de Sabatier. Nessa reação, o combustível é gerado pela reação do hidrogênio com o dióxido de carbono em temperaturas e pressões elevadas, na presença de um catalisador de níquel, resultando na produção de metano e água e na liberação de aproximadamente 165 kJ de energia por mol de CO2, tá certo? Então, aqui ele vai explicar tudo o que você precisa. Essa reação de Sabatier, a gente vai usar ela aí durante aí os três itens dessa questão, o A, o B e o C. E aí ele dá a situação que para ir para Marte a gente teria o combustível. A gente sairia da Terra já com esse combustível. Só que para retornar, a gente precisaria gerar esse combustível lá em Marte. E como a gente poderia fazer isso? É aí que ele começa a explicar e ele entra na reação de Sabatier. Então, ele fala que você pegaria a água de Marte, faria a eletrólise dessa água lá de Marte, e aí você geraria o hidrogênio. E aí, esse hidrogênio na reação de Sabatier, esse hidrogênio que foi gerado pela eletrólise da água, reage com o CO2, com o dióxido de carbono, aí temperatura e pressão elevada, na presença de um catalisador de níquel. Aqui vai vir a partezinha da cinética, ele vai fazer uma perguntinha simples sobre catalisador. E ele fala que a reação do hidrogênio com o CO2 na presença de um níquel gera metano e H2O, tá certo? E que essa reação ela libera 165 kJ de energia por mol de CO2. Então, para explicar para vocês, eu já vou montar essa equação química aqui, tá? Embora ele vá pedir no item C para montar, mas não tem como eu explicar essa questão sem já montar a equação química para vocês. E mesmo se eu estivesse fazendo a prova lá da FUVEST no dia, eu também já precisaria montar essa equação logo no início, tá certo? Então, ele fala aqui que os reagentes são o hidrogênio e o CO2. Então, a gente colocaria aqui o hidrogênio gasoso mais o CO2 gasoso, formando aqui metano, o CH4, também gasoso, mais H2O, tá certo? E que essa reação ela libera 165 kJ por mol de CO2. Essa palavra libera já me remete a saber que o sinal é negativo. A reação é isotérmica, tá certo? Então, vamos lá, eu já coloquei a equação aqui no próximo slide, tá? Do jeitinho que ela deve ser. Então, o gás hidrogênio, que ele comenta aqui, que vai ser obtido a partir da eletrólise da água. Então, esse gás hidrogênio vai reagir com o dióxido de carbono e isso aqui vai utilizar o níquel como catalisador, então eu represento o níquel aqui em cima da seta, que é o catalisador. E aí isso aqui produz, isso aqui vai me gerar, esses reagentes vão me gerar o metano e H2O, tá? E eu coloquei a indicação da energia liberada por essa reação. Então, o ΔH, a variação de entalpia dessa reação, é menos 165 kJ por mol do CO2, que é o que ele coloca aqui. Então, o que a gente precisa fazer nessa equação? Balancear, ok? Nós temos aqui 4 mais 2 hidrogênios, temos 6 hidrogênios do lado dos produtos, precisamos ter 6 hidrogênios do lado dos reagentes. Temos aqui 2 oxigênios do lado dos reagentes, precisamos ter aqui a mesma quantidade, porque só temos um oxigênio do lado dos produtos, certo? Então, começar balanceando aqui os oxigênios. Se eu tenho 2 oxigênios aqui, eu vou colocar um 2 aqui na frente, e aí eu fico com 2 oxigênios, ok? E aí, só que quando eu acabei fazendo isso, aí eu acabei agora ficando com 8 hidrogênios do lado dos produtos.
4 hidrogênios daqui, mais 4 hidrogênios aqui. Então, eu tenho, no total, 8 hidrogênios do lado dos produtos. E aqui eu só tenho 2. Então, que número que multiplicado por 2 vai me dar 8? Preciso colocar na frente aqui um 4, porque 4 vezes 2 vai me dar 8. E aí eu balanceei a equação, tá certo? Um carbono de cada lado, está balanceado. E aí, ela está balanceadinha com esse 4 na frente aqui do hidrogênio, tá certo? Então, colocamos um 4 aqui, o 2 aqui. O resto está balanceado. Um carbono aqui, balanceou, ok? E aí, vamos ver o que ele vai perguntar para nós aqui no item A. Ele vai no gráfico da folha de respostas, tá? Então, esse daqui é onde já tem o formato do gráfico pronto, ou semi-pronto já, porque ele já vai ter uma curva de temperatura. A gente vai adicionar outra curva de temperatura aqui, em relação à produção do metano, ok? Então, recortei o que estava na folha de resposta da FUVEST só para a gente completar da forma que devia ser feito na prova, tá? Então, no gráfico da folha de respostas está representada a quantidade do metano gerado pela reação de Sabatier em função do tempo na temperatura T1. Então, vocês vão ver que já vai estar semi-pronto essa reta aqui, T1, em relação à quantidade de metano gerado, então, a quantidade de metano produzido. Só que aí ele fala o quê? É daí que vai vir a parte de deslocamento de equilíbrio, de princípio de Le Chatelier. Ele fala, depois que o equilíbrio foi estabelecido, neste mesmo gráfico, represente a quantidade de metano em função do tempo em uma temperatura T2, e essa temperatura T2 ela é maior do que a temperatura T1. Então, como que vai ficar? Ele quer saber se, fazendo essa alteração na temperatura, essa quantidade de metano ela vai ser superior ao T1, essa T2 vai ser superior ao T1, ou se essa produção do metano, quando eu aumento a temperatura, vai ser inferior ao T1. É isso que a gente vai discutir agora, que seria a resposta dessa questão, tá certo? Então, como que a gente vai saber se a reta vai estar aqui em cima ou se ela vai estar aqui embaixo? Então, pelo princípio de Le Chatelier, que você estudou lá no segundo ano do ensino médio, quando você começou a ver a parte de equilíbrio químico. Por isso que ele forneceu a informação da variação de entalpia, ok? Então, o que a gente aprende quando a gente estuda lá o princípio de Le Chatelier? Que se essa energia está sendo exotérmica, ele está liberando energia, que é o que ele fala ali. Se essa reação ela libera essa quantidade de energia por mol de CO2, o que a gente sabe? Que a reação direta, o sentido direto dessa reação, ele é o exotérmico. Então, se ele está falando que libera essa quantidade de energia, então o sentido direto dessa reação, ela é exotérmica. Então, se o sentido direto é exotérmico, o sentido inverso é o sentido endotérmico, que é o que a gente tem aqui. Então, se eu estou aquecendo, ele fala que a temperatura T2 é maior do que T1. Então, significa que eu estou aumentando a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido endotérmico, ok? Então, se eu aumento a temperatura, a equação, a reação, ela é deslocada no sentido endotérmico. Então, o aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. O equilíbrio está deslocado para cá, porque como eu estou aquecendo, T2 é maior do que T1, então significa que ele está aquecendo. Se ele aquecer, ele favorece o sentido endotérmico. Como o sentido inverso é o endotérmico, então, aumentando a temperatura, ele favorece a produção de reagente. Só que aqui ele quer saber em relação ao metano. Em relação ao metano, como você está favorecendo o sentido inverso, a quantidade de metano ela vai diminuir, porque você está favorecendo esse lado. Então, a quantidade de metano ela vai ser diminuída. Então, a reta que vai aparecer aqui vai ser inferior à reta T1, ok? Então, T2 vai estar abaixo de T1, porque o aquecimento favorece
o deslocamento do equilíbrio para o sentido endotérmico. Como o sentido endotérmico é o sentido dos reagentes, então o aumento da temperatura favorece eu ter mais hidrogênio e mais CO2 e menos metano e menos água. Então, essa quantidade de metano ela vai ser diminuída. Então, a curva de metano vai ser aqui embaixo, certo? Era isso que eu tinha que montar aqui no gráfico da folha de respostas. Não precisava justificar nada, mas, como eu falei, você tinha que montar isso aqui, a equação química, e colocar essa informação já logo no começo para você entender o que você vai colocar para resolver aqui esse item A. Então, no item A era só colocar isso aqui, era só completar isso aqui, ó, tá? Só que para completar isso aqui, no mínimo você tem que montar essa equação química, pegar essa informação, ver qual que é o sentido direto que está sendo o exotérmico, então o sentido inverso é o endotérmico, e aí você sabe que você vai estar favorecendo a formação de reagente, então significa que a quantidade de metano ela vai ser diminuída, então você coloca aqui essa linha aqui embaixo, ok? Era isso que era só para fazer aqui, só para completar no item A. Indo agora para o item B, nós temos o seguinte. Ele dá outro gráfico para a gente completar, dessa mesma forma parecida, só que agora está relacionado com a parte de cinética. Então, ele vai falar o seguinte. No gráfico da folha de respostas, novamente, está representada a quantidade de metano gerado pela reação de Sabatier em função do tempo na presença do níquel. Então, vai ter uma curva pronta aqui e a gente vai fazer a outra relação. Então, a curva que já está no gráfico é o metano gerado em função do tempo na presença do níquel. Então, o níquel aqui, o que você tem que entender? Por isso que eu tinha colocado lá o níquel em cima da seta. Porque ele fala no enunciado que o níquel é o catalisador. Então, aqui ele está dando a curva na presença do catalisador. E aí, ele quer que a gente faça o quê? No mesmo gráfico, da mesma forma que a gente fez anteriormente. No mesmo gráfico, represente a quantidade de metano esperada em função do tempo na ausência do níquel. Então, seria a reação sem o catalisador, ok? Então, sem usar o níquel, o que vai acontecer? Qual que é a função do catalisador? A função do catalisador é aumentar a velocidade da reação. Então, se ele deu a curva com o níquel, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a curva sem o níquel, sem o catalisador. Então, a gente vai montar a curva fazendo com que eu demore mais para atingir o equilíbrio, tá certo? É o que a gente vai fazer em seguida. Só que aqui ele quer uma explicação. No item A ele não queria que explicasse. Aqui ele quer, explica o efeito do catalisador em relação à energia de ativação. O que o catalisador faz com a energia de ativação? Se você pegar qualquer livro de ensino médio, quando ele vai falar na parte de cinética, ele vai explicar o que o catalisador acaba fazendo com a energia de ativação. Por que ele aumenta a velocidade da reação catalisador? Justamente porque ele diminui essa energia de ativação, certo? E é isso que a gente vai ver em seguida. Então, essa daqui é o que está na folha de resposta da FUVEST, tá? Em relação à quantidade de metano, que é o produto. Então, com o níquel, tá? Aqui, para eu completar nesse mesmo gráfico, eu peguei esse níquel e joguei ele para cá, tá certo? Então, só para mostrar para vocês, tirei o níquel daqui e joguei para cá, porque eu vou completar a outra curva sem o catalisador, e como ela vai demorar mais para acontecer, então eu vou acabar entrando em cima do níquel e vai ficar meio confuso, tá certo? Então, aqui é com o níquel. Ele tá falando, você tinha que entender lá. Ele falou para você que o níquel era o catalisador. Então, aqui é a curva catalisada. E aí, como eu comentei, o catalisador ele aumenta a velocidade da reação. Se essa aqui com o níquel, então vamos supor que aqui, depois desse ponto, depois desse tempo aqui, a reação entrou em equilíbrio. Aqui começa a ficar constante, tá certo? A concentração aqui, a quantidade no equilíbrio, ela fica constante, ela não é zero, ela é constante. Então, o que eu vou fazer? Então, sem o catalisador, o que vai acontecer? Ela vai demorar mais para atingir aqui o equilíbrio. Então, enquanto entrou o equilíbrio aqui com o catalisador, sem o catalisador, vamos supor que ela vai entrar em equilíbrio num tempo maior. É isso que eu vou desenhar aqui para vocês.
Tá certo? Então, vamos lá. Ele aqui, ó, no mesmo gráfico do item B, represente a quantidade de metano esperada em função do tempo na ausência de níquel, ou seja, sem o catalisador. Aqui é sem o níquel, ou seja, sem o catalisador. Então, você vai vindo, enquanto ele entrou em equilíbrio aqui, essa daqui vai entrar em equilíbrio num tempo posterior. Por quê? Porque o catalisador, como eu já comentei, ele aumenta a velocidade da reação. Se você não tem o catalisador, vai demorar mais para você vai atingir esse equilíbrio. Então, imagina que ela vai entrar em equilíbrio aqui, enquanto que ele entrou em equilíbrio aqui. Tá certo? Então, coloquei essa puxada aqui, ó, enquanto que sem o catalisador ela entrou em equilíbrio nesse tempo aqui. Com o catalisador, ela entrou em equilíbrio nesse tempo aqui. Ó. Então, esse aqui, ó, até aqui ela é mais rápida, um tempo menor do que ele entrando em equilíbrio a partir desse ponto sem o catalisador, sem o níquel. Certo? Então, isso aqui eu não colocaria na prova da FUVEST, é mais para explicar para vocês. Ele quer que completa aqui essa curva aqui sem o catalisador. Tá? Só que essa daqui ele vai querer que explique o efeito do catalisador na energia de ativação, certo? Então, deixaria isso aqui completado, completaria com isso aqui, e agora vamos responder isso aqui. Então, coloquei uma imagem aqui do que? Da forma que seria uma reação com o catalisador e sem o catalisador na forma de gráfico, que a gente pega isso em qualquer livro de ensino médio, certo? Então, explicar o efeito do catalisador na energia de ativação. Aqui, ó, essa curva preta é sem o catalisador. Então, você está vendo aqui que ele está indicando a energia de ativação, é tudo isso aqui. Ó. Tudo isso aqui é energia de ativação sem o catalisador. Ok? Quando você vem e coloca o catalisador, que é essa curva vermelha, o que aconteceu? Agora a energia de ativação é só isso aqui, certo? A minha energia de ativação é isso aqui. Então, olha o ganho aqui, né? Tipo, aqui ele gostava tudo isso aqui para a reação acontecer de energia. Então, ele tinha que superar toda essa energia para chegar no produto. Agora, ele precisa superar só essa quantidade de energia para chegar no produto. Então, é por isso que a velocidade da reação com o catalisador ela é mais rápida. Porque você diminuiu a energia de ativação. Tá? E aqui, o que a gente está percebendo? Que ele também altera o mecanismo da reação, certo? Você vê que aqui, ó, ela sai do reagente e me fornece o produto. Aqui a gente vai ter alguns intermediários sendo formados. Então a quantidade de etapas, ela acaba se alterando. Então você tem o mecanismo da reação sendo alterado, tá certo? Então o catalisador ele altera também o mecanismo da reação pela diminuição da energia de ativação e ele altera o mecanismo da reação, tá certo? É isso que o catalisador acaba fazendo e é isso que você aprende sobre essa parte de catalisador no ensino médio. Lembra que o catalisador ele pode até participar da reação, mas no final ele tem que ser regenerado ou quando você está falando de metais, esses metais eles servem como uma superfície aí para a reação acontecer, ok? E aí, respondendo aqui para o pessoal em palavras, isso que a gente acabou de discutir aqui, é o seguinte: o níquel atua como catalisador para esta reação. O catalisador aumenta a velocidade da reação pela diminuição da energia de ativação e altera o mecanismo da reação. Tá? Então, explica o efeito do catalisador na energia de ativação. O catalisador, a gente viu que ele diminui a energia de ativação. Sem o catalisador, essa energia de ativação, com o catalisador, a energia de ativação diminuiu. Então, ele chega mais rápido aqui no produto, ok? E é isso aqui que a gente tinha que responder aqui no item B. Respondemos para ele o que ele está nos pedindo. Em relação à energia de ativação, o catalisador diminui a energia de ativação. Isso aqui é o principal para responder. Passando agora para o item C, nós temos o seguinte. Mais uma questão sobre equilíbrio químico, sobre deslocamento de equilíbrio, ok? Então, escreva a equação balanceada da reação de Sabatier. Como eu falei, não tinha como não colocar essa equação, essa reação logo no começo.
Eu tinha que montar ela logo no começo para explicar, ou se eu estivesse lá fazendo a prova, eu teria que montar essa equação logo no começo para entender o que eu precisava fazer, para ver que lado que estava deslocando conforme eu aumento a temperatura, qual que é o sentido endotérmico, qual que é o sentido exotérmico, eu teria que montar essa equação logo no começo, tá? Mas ele pede aqui, se você não montou, ele está falando, se você não montou, monta para mim agora, nesse momento, ok? Então, pegamos ela aqui da mesma forma que a gente colocou lá logo no começo, tá? Então, colocamos já a equação aqui. Ele vai pedir mais uma coisa para nós. Considerando apenas a composição atmosférica da Terra e de Marte, apresentada na tabela a seguir, então aqui nós temos a composição da atmosfera da Terra, aqui nós temos a composição da atmosfera de Marte, e aí ele fala, explique, com base no equilíbrio químico, porque essa reação não seria indicada para gerar metano na Terra. Também uma questão bem simplesinha sobre deslocamento de equilíbrio, sobre princípio de Le Chatelier. Então vamos lá. Marquei aqui a de Marte primeiro, ele quer saber por que não seria indicado na Terra, mas vamos dar uma olhada no que acontece em Marte. A atmosfera de Marte ela é praticamente composta de CO2, tá? O dióxido de carbono é o CO2. Então, na atmosfera de Marte, é muito viável você fazer isso. Você utilizar essa reação de Sabatier. Por quê? Porque como em Marte você tem muito CO2 na atmosfera, ó, a nossa atmosfera aqui é praticamente nitrogênio. E em Marte é praticamente o CO2. Então, se em Marte eu tenho muito CO2, então, se eu tenho muito desse cara, o que acontece? Se eu adiciono de um lado o princípio de Le Chatelier, eu desloco o equilíbrio para a produção de metano, por exemplo. Eu desloco o equilíbrio para a direita. Okay? Então, como aqui tem muito CO2, a concentração de CO2 na atmosfera é elevada, então, se eu tenho muito desse cara, eu desloco o equilíbrio para a produção de metano, eu desloco o equilíbrio para a direita. É claro que eu vou produzir água também, mas a gente está precisando do metano para voltar para a Terra. Por quê? Porque esse metano que vai ser o combustível, é isso que está acontecendo. Então, a gente está gerando metano que vai ser o combustível que a gente vai queimar para voltar para a Terra. Tá? Então, se a gente está lá e a gente tem muito CO2 na atmosfera, a gente vai conseguir produzir uma grande quantidade de metano. Ok? Agora, só que ele fala o seguinte, né? Explique com base nesse equilíbrio porque essa reação não seria indicada na Terra. E aí, agora a gente percebe a diferença. Na Terra, o que acontece? A quantidade de CO2, a concentração de CO2 na atmosfera é muito baixa. Ó, aqui é praticamente a atmosfera é CO2. Aqui a quantidade de CO2 é muito, muito, muito baixa, essa concentração, certo? Então, esse cara aqui está em menor quantidade. Então, esse equilíbrio ele vai estar deslocado para esse lado, vai estar deslocado para a esquerda, porque eu não tenho muito CO2, então eu não vou conseguir gerar metano aqui na Terra. Por isso que a gente não usa essa forma para gerar metano aqui na Terra. A gente tem outras formas aí para gerar esse metano, ok? Mas por isso que ela não é indicada. Ele está falando, ela não é indicada. Ele já está te falando que ela não é indicada. Ele quer que você justifique por que ela não é indicada. Quer que você explique por que ela não é indicada. Por quê? Porque na Terra a concentração na atmosfera do CO2 é muito baixa. Então, aqui na Terra, o equilíbrio está deslocado para esse lado que está faltando agora o CO2. Agora falta CO2. Enquanto que em Marte tinha muito CO2, o equilíbrio estava deslocado para o outro lado, porque se você adiciona de um lado, você desloca o equilíbrio para o outro lado, que nesse caso seria a direita, só que isso em Marte. Na Terra acontece o contrário. Como a concentração é baixa, então o equilíbrio está deslocado para a esquerda, o que não favorece, então, a produção desse metano. Por isso que ela não é indicada para gerar metano na Terra, porque a concentração é baixa, ok? Então, respondendo aqui para o pessoal da banca da FUVEST, pela tabela fornecida, pode-se verificar que a baixa concentração de metano na atmosfera terrestre faz com que o equilíbrio seja deslocado para a esquerda. Então, o equilíbrio está deslocado para cá. Eu tenho
baixa concentração desse cara, então o equilíbrio está deslocado para a esquerda. Com isso, o rendimento da reação para a produção de metano será menor em relação ao rendimento desta reação em Marte. Por isso, ela não é indicada para a geração de metano na Terra. Ok? Então, respondemos aqui para o pessoal da banca e montamos aqui, eu montaria, né, colocaria de novo essa equação química e colocaria aqui que o equilíbrio está deslocado para a esquerda, e aí justamente essa tabela que ele me dá justifica isso aqui, porque a concentração do metano é muito baixa, que é o que a gente escreveu em palavras aqui. Então, está muito bem explicado, muito bem justificado para eles a nossa resposta. Tá certo? Isso é o que a questãozinha nos pediu. O item A sobre deslocamento de equilíbrio, o item B sobre cinética, sobre catalisador, e o item C aqui também, novamente, sobre deslocamento de equilíbrio, novamente sobre o princípio de Le Chatelier. Uma coisa que na grande maioria dos casos a FUVEST cobra é sobre catalisador na parte de cinética, e também ela cobra muito mais a parte de princípio de Le Chatelier dentro do assunto de equilíbrio químico do que cálculos assim diretos de você chegar na concentração, no equilíbrio, que a gente vê bastante, mas ele não costuma cobrar tanto. É claro que a gente precisa fazer esse estudo, até para justificar algumas coisas que a gente vai estudar, mas o foco em cinética tem sido catalisador e o foco na parte de equilíbrio químico, tá? Não na parte de equilíbrio iônico, mas na parte de equilíbrio químico, tem sido a parte de princípio de Le Chatelier. Então, está estudando para a FUVEST, começa a estudar a parte de questões, começa a fazer questões sobre catalisador, entender sobre catalisador, dar uma olhada em gráficos sobre catalisador, como que ele age. Ele poderia ter pedido para a gente desenhar o que acontece com a energia de ativação. A questão poderia ter pedido isso. Então, é uma boa você ir estudando aí, você ter uma noção dos gráficos sobre cinética, sobre a parte de equilíbrio, e também até uma parte, né, ele podia ter perguntado para a gente esboçar o gráfico de uma reação exotérmica, tá? Aquele gráfico que eu coloquei ali é o gráfico de uma reação exotérmica. Então, como que é o gráfico da reação endotérmica? Você consegue montar, se eu te pedisse isso agora? Então, fica de olho nisso aí, que são possíveis coisas que a FUVEST pode cobrar de vocês, tá certo? Então, uma questãozinha interessante, uma questão tranquila, tá? Não tão tranquila como foi a questão 1 de 2022, que era lá sobre a descafeinação do grão do café, mas se você está na segunda fase da FUVEST, com certeza você entendeu essa parte muito bem de cinética química e dessa parte de deslocamento de equilíbrio também. Então, essa daqui não é considerada uma questão difícil de segunda fase. Seria de fácil para talvez mediana. Certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela interessante ou não, se conseguiriam fazer os 3 itens de forma tranquila ou não, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!